Relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Hoje, a aula 6. Pais zelosos e filhos rebeldes. Vamos orar então. Pai amado, somos gratos por tudo, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela vida dos irmãos e irmãs. Que o Teu Espírito, Papai, possa nos fortalecer mesmo nos nossos relacionamentos. Que nós possamos entender, Deus, que fazemos parte da família bendita do Senhor e por isso precisamos, Deus, amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Obrigado por esses temas, Papai, obrigado por essas lições e nos abençoa em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos lá. Se alguém tiver um filho contumaz, ou seja, que desobedece resistindo e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Imagine se isso fosse nos dias atuais. Está escrito em Deuteronômio. O filho rebelde, o filho contumaz que desobedece, resistindo, ele era levado diante dos anciãos, eles expunham o problema e eles apedrejavam aquele menino. Para quê? Para que o mal fosse tirado do meio do povo. Ai, 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 se fôssemos fazer isso hoje. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o quê? O poder. Qual é o conselho de Paulo para Timóteo? Foge também destes. A verdade prática, vamos lá. O modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos, no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem o quê? Desanimados. Paulo está escrevendo aos Colossenses. Vamos lá para a introdução. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por quanto tempo? Por 40 anos. Juízes, capítulo 13. Embora vivessem num período de desvio espiritual coletivo e de décadas de jugo, Manoá e sua esposa seguiram as orientações do anjo do Senhor com zelo e com temor. Bom, deixa eu fazer um resumo da introdução para você. Ezequiel diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. A responsabilidade é individual. Nós precisamos, devemos sim, ensinar os nossos filhos, assim como os pais de Sansão fizeram. Mas isso não quer dizer que eles vão obedecer e que eles vão cumprir tudo aquilo que nós temos ensinado. Seria ideal isso, mas você viu lá aquelas características? Desobedientes aos pais, irreverentes, caluniadores, tudo isso nós temos visto nos nossos dias. Parece que Paulo estava sentado diante de uma reunião e talvez ali um monte de gente perto dele, Paulo escrevendo como que aquelas pessoas se comportavam, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aí nós vemos agora a história de Sansão, está lá no livro de Juízes. Eu te aconselho a ler depois, Juízes capítulo 13, 14, 15 e 16,
que falam sobre a história de Sansão. Um homem que foi escolhido por Deus. E um mistério para mim, talvez para você, de como ele se comportou e como Deus usou a vida dele. Sansão nasceu e cresceu nazireu, sendo muito abençoado por Deus. O que era o voto de nazireu? Ele era tanto para homem como para mulher. Está escrito lá em Números: abster-se-á de vinho e de bebida forte, não comerá uvas frescas, nem sementes, nem as cascas das uvas, nada que viesse da uva. Não passará navalha pela cabeça e não se aproximará de um cadáver. Se o pai dele morresse, a mãe dele, o irmão, a irmã, ele não podia se aproximar deles. Está escrito lá do versículo 1 ao 21. Pega lá a sua Bíblia depois e lê Números para você entender como funcionava isso. Por todos os dias de seu nazireado, santo será ao Senhor. Talvez essa criança aí represente Sansão. A despeito do comprometimento de seus pais em criá-lo nos caminhos do Senhor, nós não temos dúvida disso, para cumprir a importante missão de que? Libertar o povo de Deus, né? Ele usou dessa liberdade para libertar, vamos dizer assim, vamos parafrasear isso, para realmente fazer algumas coisas que não era Deus que estava orientando. Olha só o que a palavra diz: agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte. Isso o anjo está dizendo para a mãe de Sansão. Nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Lembra de Maria? A mesma palavra do anjo agora, ali para a mãe de Sansão: sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará o quê? Olha o propósito dele aí: a livrar a Israel do poder dos filisteus. O resumo rápido: o contexto do pecado, a nação em pecado, os filhos de Israel cometendo pecado novamente. E Deus, sabendo de tudo isso, querendo realmente executar juízo sobre aquilo ali que estava acontecendo, vai levantar agora um homem da tribo de Dan. Lembra quem era Dan? Dan era filho de Bila, que era serva de Raquel, que foi casada com Jacó. Já falamos sobre essa genealogia toda nas aulas anteriores aí. Então Deus levanta este homem para realmente cumprir através da vida dele. A mulher dele era estéril. Realmente vir Sansão para poder cumprir o propósito de Deus. O anjo do Senhor aparece uma vez para ela, depois ele aparece de novo para ela, e ela vem correndo atrás do marido. Como ele não estava na primeira vez, ele veio na segunda vez. E aí vem a promessa de Deus para eles, que ela ficaria grávida e se cumpriria através da vida dela esse libertador. O anjo do Senhor aparece de novo, como eu falei. Aí ele vai explicar sobre o nazireado dele, né, o voto de nazireu que eles fariam. E o Manoá pergunta para o anjo: qual é o teu nome, para que a gente possa te honrar? E ele fala assim: por que você pergunta pelo meu nome, que é o quê? Maravilhoso. Manoá faz ali um sacrifício e o anjo vai embora aos céus através das chamas daquele sacrifício. O propósito de vida de Sansão. E a palavra diz assim, no finalzinho do capítulo 13: e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo entre Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Guarda esses dois nomes, Zorá e Estaol, para você ver como os dias de Sansão vão terminar também nesse mesmo lugar, enterrado junto com seu pai. Está aí Sansão, cheio do poder de Deus. E a história mais famosa talvez de Sansão seja realmente ele nas colunas do templo. A nossa fidelidade a Deus, ainda que seja valiosa como exemplo aos nossos filhos, não é hereditária e nem compulsória. O que é compulsória? Que possui a capacidade. Nós não podemos obrigar os nossos filhos, e eles também não vão herdar a nossa fidelidade, a nossa dedicação, o nosso amor pela palavra, a nossa vida de oração. E se isso é verdade, se nem assim eles podem herdar isso, imagina aqueles que nem têm isso para oferecer. Estão vivendo uma vida como aquelas pessoas, uma vida mais ou menos com Deus, uma vida dissoluta, como aquele jovem que vendeu tudo que tinha
Perdeu tudo que tinha, que o pai tinha dado, e voltou depois arrependido. Então, esse estilo de vida não tem como deixar de herança para o seu filho ou para a sua filha, para ninguém. Muitas vezes, a criação de nossos filhos escapa ao nosso controle. E isso é realidade. Mas lembre-se sempre de uma coisa: nunca, nunca mesmo ela escapa da soberania do nosso Deus. Vivemos numa cultura de banalização da culpa, de tantas outras coisas, banalização do pecado, da graça, da igreja, da palavra, de tudo. Como administrar o excesso de informações, então? Fica essa pergunta para nós. Os desafios culturais, a normalização do pecado e tantos outros obstáculos? Como nós vamos fazer para que os nossos filhos, a nossa herança que o Senhor nos deu, possam realmente buscar um compromisso verdadeiro? Para que nós possamos ter filhos que não sejam rebeldes, que não sejam desobedientes, que não sejam realmente contrários à vontade de Deus para a vida deles. E olha que interessante, essas 4 mulheres, o que elas têm em comum? Vamos falar o nome delas. A primeira delas é Sara, esposa de quem? De Abraão. A segunda é Rebeca, esposa de quem? De Isaac, filho de Abraão, irmão de Ismael. Depois Ana, esposa de quem? De Elcana, mãe de quem? Mãe do profeta Samuel. E aí na lição que não fala o nome dela, a mãe de Sansão, esposa de quem? De Manoá. Todas elas tiveram sua esterilidade revertida em bênção por causa dos propósitos divinos. Vamos entender um pouquinho mais agora através do resumo de Juízes 14 e 15. Sansão resolve se casar com uma filisteia. Embora os pais pedissem para que isso não acontecesse, ele insiste e se casa com uma filisteia. Aí, no caminho daquela festa, ele mata um leão, e aí no leão vem aquelas abelhas que fazem aquele mel, ele passa por lá depois, leva mel para os seus pais, e por causa desse leão, ele vai lançar um enigma para os amigos, parentes daquela mulher que ele estava ali. Qual foi o enigma que ele lançou? Do comedor saiu comida, e do forte, doçura. E ele faz com que eles descubram aquilo, eles não conseguem, ele aposta ali com eles as vestes festivais, eles descobrem porque insistem com a mulher insiste com Sansão, e ele fica bravo. O que acontece? Ele vai lá, põe fogo depois na seara dos filisteus, ele mata pessoas por causa disso, para poder conquistar o que ele queria. Depois ele vai ser preso. O povo da cidade, ali onde ele estava, eles vão entregar Sansão. Sansão vai fazer o quê? Vai pegar uma queixada de jumento e vai matar mais de 1000 filisteus com aquela revolta que havia nele. E o Senhor sacia depois a sede de Sansão naquele lugar. Pega o capítulo 14, 15 para você ler, para você ver como é interessante essa história, como é cheia de aventura essa história. Mas o que a gente precisa entender, que o Espírito do Senhor de tal maneira se apossava de Sansão, para que ele pudesse realmente fazer essas coisas. O caráter de Sansão o levou a subestimar a sua força e o seu domínio sobre os seus inimigos. As más escolhas de Sansão revelam mais sobre seu caráter do que a sua criação. Sejamos como um farol a guiar nossos filhos ao encontro verdadeiro com o Senhor. Nós não podemos desanimar diante das circunstâncias. Precisamos o quê? Exaltar a benevolência do nosso Deus. E olha lá a palavra dizendo, no capítulo 14, desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, que tanto insistiam com ele, e disse: viu uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe, o que eles disseram? Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Vamos lá para a conclusão. Como entender o que estava acontecendo com Sansão? Muitas vezes o Espírito se apossava dele. Deus estava tomando aquilo como um propósito de levantar ele como libertador, porque contra os filisteus.
e tantas coisas que Sansão fez que fugiram à vontade de Deus. O que eu quero que você entenda? Não é uma contradição. Isso é a vontade soberana de Deus agindo. Embora Sansão muitas vezes tenha errado, Deus cumpriu o seu propósito até o fim dos dias de Sansão. E assim Ele vai fazer na sua vida também, na sua casa, na sua família. Ore, não desanime, tá bom? A unção, o mover, a direção do Senhor são reais na vida daqueles que são chamados segundo um propósito. Mas cabe a nós manter aceso a chama dentro do nosso coração. É algo realmente individual. Sansão se envolveu com mulheres e guerras que não eram suas, mas ele também criou situações que não foi Deus que mandou. E foi então que fracassou em cumprir os seus propósitos. E olha o que ele disse lá no finalzinho de vida dele. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Já estava cego. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E olha o que a palavra fala aqui tremendo. E foram mais os que matou na sua morte, do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Se você for ler a história de Otiniel, primeiro juiz, Sansão terminando ali, para depois a gente ver a história de Eli, nós vamos falar depois nas aulas futuras sobre os filhos de Eli. Você vai entender que Deus, Ele é soberano. Sansão ficou 20 anos. Tem Jefté também, uma história muito interessante, pouco antes de Sansão. Ele também liderou Israel durante um tempo. Você vai entender que Deus pode usar mesmo pessoas que não estejam cumprindo. Mas como é bom, como é maravilhoso que Ele nos use de acordo com a vontade dEle, para que nós possamos ser cheios da graça, da unção, e possamos realmente ser apossados pelo Espírito Santo para cumprir a vontade de Deus nos dias que nós temos vivido. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma família realmente que busque o Senhor, que seja abençoada em nome de Jesus. Fique em paz e até a próxima.